TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha atrás correndo, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a festa, a solenidade da Páscoa do Senhor. E eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, uma feliz e abençoada Páscoa. E declarar que Jesus ressuscitou. Alegria, festa. Hoje é o domingo da ressurreição. O nosso Deus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, e Ele está ressuscitado. É vida nova. O nosso Deus ressuscitou. Ele é para nós a certeza também da ressurreição, de uma vida nova. Por isso o Evangelho fala, no primeiro dia da semana, fala da ressurreição. Por quê? Não é mais o sábado. O sábado era o dia de guarda dos judeus. O que Jesus veio inaugurar, o cristianismo, não é mais o sábado, é o domingo que é o dia do Senhor. Por isso, São João deixa bem claro, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo. E chegando lá, o que ela encontra? A pedra que tinha sido retirada do túmulo. Ela vai de madrugada, o sol está começando a raiar, a ressurreição acontece. A pedra que tampava o túmulo não tem mais. A pedra foi arrancada, foi tirada, o túmulo estava vazio. Quando ela viu, saiu correndo e foi falar com Pedro e com o discípulo amado. Aqui São João sabe que o discípulo amado era ele, mas ele deixa bem claro, ele não disse João, não, mas o discípulo amado, para dizer que todos nós também somos chamados a sermos aqueles que vamos proclamar a ressurreição do Senhor. Nós também somos o discípulo amado por Deus, para proclamar a vida nova, a ressurreição. Saem correndo não de medo, mas saem correndo para o túmulo de alegria, de felicidade, correm. Diz que o discípulo amado chega primeiro,
Porque aquele que ama é muito mais impulsionado para chegar diante do túmulo. Chega, mas não entra. Espera quem? Pedro. Aquele que foi escolhido pelo Senhor como o primeiro Papa. Ele que primeiro precisa ser a primeira testemunha da ressurreição. Chegando lá, o que encontram? O túmulo vazio, os panos que tinham estado, as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Os panos, o santo sudário, a testemunha física da ressurreição de Jesus. Aqui não fala que eles encontraram Jesus. Nós vamos ver os textos que vão falar do encontro de Jesus ressuscitado a partir da segunda-feira. Segunda, terça, quarta, na oitava da Páscoa, nós vamos ouvir cada dia falando desse encontro de Jesus. Cada dia Jesus se encontra com um grupo. Se encontra com Maria Madalena, se encontra com os discípulos de Emaús, se encontra com uma multidão. E aqui tem os panos. E há uma característica dessa dimensão deste pano, dessa faixa que está sobre a cabeça de Jesus, ela não estava junto com as faixas de linho deitadas no chão, mas estava enroladas num lugar à parte. Por que estava enrolado num lugar à parte? A tradição conta que quando davam-se um senhor dava uma festa na sua casa, fazia um banquete, havia o servo empregado que preparava a mesa, arrumava toda a mesa. E a forma de como o Senhor deixasse o guardanapo de mesa, aquele que ele usava para limpar a barba, limpar a boca, as mãos, durante a comida, conforme ele deixasse no lugar onde ele estava sentado, dizia para o empregado se ele podia recolher os utensílios à mesa ou não. Porque o empregado vinha, servia o patrão ou os outros convidados do jantar ou do almoço e saía. Depois de um tempo, quando ele não ouvia mais nenhum barulho, ele voltava. E conforme o seu patrão, seu dono, deixava esse guardanapo, era sinal de se ele podia recolher ou não a mesa. Se ele deixasse em cima do prato, de qualquer jeito, ele estava dizendo para o empregado: eu não volto mais na mesa, pode recolher. Agora, se ele deixasse ao lado do prato, arrumado, dobrado ao lado, ele ia dizer: olha, saí, fui talvez conversar alguma coisa, mas não mexa na mesa, eu volto de novo para continuar a minha refeição. Então a igreja entendeu que esse pano que estava sobre a cabeça de Jesus, que tinha sido posto, enrolado num lugar à parte, Jesus estava dizendo para aqueles que viram a sua ressurreição, estava testemunhando: eu volto, eu ressuscitei, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Está dizendo para nós também a segunda vinda de Jesus. Eu vou voltar. Eu não fui e não volto mais, eu retorno. Está mostrando o retorno de Jesus. Tudo isso, olha quanta beleza nós podemos ver nesta cena. Não tem mais a pedra
que sepultava Jesus. Jesus agora tem um corpo glorioso. Os panos estão lá. O sudário, aonde até hoje, na cidade de Turim, o Santo Sudário é visitado e traz uma incógnita muito grande. Porque é um pano que comprovadamente os cientistas disseram era impossível, até hoje é impossível, com toda a tecnologia hoje, fazer essas marcas que fizeram no pano. Porque não é uma pintura. O Santo Sudário não é uma pintura. É como que algo passou por aquele pano e o pano foi queimado, foi marcado. Já tentaram isso com a tecnologia de hoje e não conseguem fazer igual. Ali está a prova. A mortalha que envolveu o corpo de Jesus prova a sua ressurreição. E depois, claro, como eu disse, nós vamos ver durante a semana relatos de Jesus ressuscitado. Mas aqui nesse texto, o pano, o Santo Sudário, comprova que Jesus está vivo e ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, essa é a alegria desse domingo. Essa é a alegria que você precisa proclamar. Jesus ressuscitado, venceu a morte, venceu o mal, venceu os problemas, venceu tudo. Ele é vencedor. E cada um de nós, também com Ele, vamos vencer. Ele venceu o que mais amedronta cada um de nós, que é a morte. E Ele disse, eu venci a morte. Morte, cadê a sua vitória? Cadê a morte, o seu poder, a sua força? Ela não existe mais, porque Jesus a venceu pelo seu sangue. Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. Até antes de Jesus, sim, tinha. A morte tinha a última palavra. Com Jesus, não. Ele venceu a morte. Com Ele nós podemos proclamar, um dia também nós vamos ressuscitar. Vamos receber um corpo glorioso, um corpo como o dele. Não mais sujeito aos sofrimentos, às lutas, mas um corpo glorioso, um corpo para vivermos a vida eterna com Deus. Viver eternamente com Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é a graça de Deus, é a força que o Senhor tem para nós. É a força que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. A força do ressuscitado. Então, nesse domingo, viva isso. Você, principalmente, que viveu toda a quaresma, viveu principalmente a Semana Santa, pôde participar de tudo aquilo que a igreja nos propôs, principalmente o Tríduo Pascal, agora pode celebrar com convicção, com alegria, Jesus ressuscitado, Jesus vivo no meio de nós. Proclama isso, meu irmão, minha irmã. É Páscoa do Senhor, é festa, é a festa da ressurreição. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.